Bom dia. Bom dia, pessoal. A apresentação precisa pegar os fones, tá? Ali. Precisa pegar os fones ali. Ali na ponta, tá? Bom dia a todos, estão me ouvindo bem? Vamos começar, pessoal? 10:03. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Tossi, eu vou fazer uma apresentação para vocês, falar um pouquinho sobre data center para ISPs, que é um negócio novo, uma atividade nova que vocês estão entrando. Então, a Brint abriu um espaço para nós, para a Associação Brasileira de Data Center, que é uma entidade sem fins lucrativos, que é a entidade associação de classe do mercado de data center. Então, passar um pouquinho para vocês nesses 45 minutos da experiência que vocês querendo entrar no mercado de data center, entrar no mercado de missão crítica, que passar um pouquinho da experiência nossa para vocês, tá bom? Bom, então nós no mercado de data center, nós estamos acostumados a trabalhar com duas categorias de data centers que normalmente nós nominamos de os data centers comerciais, ou seja, os data centers de colocation, hosting, os grandes data centers que hospedam os grandes provedores de serviço, e também uma outra categoria de data center que nós nominamos normalmente como on-premises ou enterprise, que são aqueles data centers de uso próprio, que as instituições constroem para sustentar os seus negócios. O que está acontecendo? Os provedores, vocês que são desse mercado, que eu me sinto um peixe fora da água aqui com vocês, né? Eu ando por aqui, não conheço quase nada, estão vendo que criar operações de data centers para agregar valor ao negócio de vocês está se tornando um negócio muito interessante. Então, eu trabalho com consultoria, projeto, e já fiz alguns projetos de data center para provedores, e eu procurei agregar um pouco dessa experiência nesse conteúdo breve aqui para vocês, tá? Então, vocês estão chegando nesse mercado graças ao conceito de CDN, que é o conteúdo distribuído, que Google, os Netflix, os provedores de conteúdo estão distribuindo conteúdo através dos sites de vocês, de POPs. Vocês estão vendo que hospedar conteúdo e, por consequência, começar a prover serviços acaba sendo um negócio interessante. E vocês estão acostumados a trabalhar com rede externa, com salas POP, com salas técnicas, que é um conceito um pouco, na verdade, um conceito muito diferente de uma instalação de missão crítica, de um data center. Então, as experiências que eu tenho tido, quando vocês, o provedor chega e fala assim, construir um data center é fácil, por quê? Eu só tenho que prover redundância, então eu coloco 2 geradores, coloco 2 UPS, coloco ali um sistema de ar-condicionado de split, pego um espaço e meu data center está pronto. Só que é aí que os problemas começam, por quê? Se fosse tão simples construir um data center de alta resiliência, não existiria toda uma indústria de empresas especializadas em fazer projeto, consultoria, construção, operação e manutenção de data centers, independente do porte dessa instalação, tá? Só para vocês terem uma ideia, globalmente existem normas e guias de boas práticas que
norteiam ou recomendam, dão todas as indicações de como um projeto de data center, das premissas técnicas que esse conceito deve ser seguido. Então, por exemplo, existe uma norma que é a ISO IEC 22237, que vai do capítulo 1 ao capítulo 7, que é uma norma europeia para o mercado data center, que é uma norma nova, que ainda não está, todos os capítulos ainda não estão claramente aprovados na Europa. E a IEC tem um convênio com a ABNT. Então, toda a norma IEC que passa por uma tradução literal, ela pode ser nominada como ABNT, NBR e IEC, seguindo o mesmo número da nomenclatura da IEC. E no Brasil, nesse momento, nós estamos passando por um processo de fazer a tradução dessa norma. Já temos praticamente 3 capítulos em consulta pública. Então, provavelmente aí nos próximos meses, já está saindo no Brasil os primeiros capítulos da norma que vai ser NBR EC 22237, que vai ser a norma brasileira de data center. Isso é um trabalho que começou graças ao esforço da Associação Brasileira de Data Center e que faz parte de um grupo de pessoas do mercado que estão envolvidas, tá? Mas o nosso mercado globalmente segue outras normas e outros padrões, que todas convergem mais ou menos para o mesmo ponto, que são os conceitos de resiliência. Então aqui a gente pode nominar aqui a TIA 942, a versão B e a versão B1, que hoje tem um anexo exclusivo para Data Center Edge. A ANSI BICS 002, que não é uma norma, mas é um guia de boas práticas, que traz excelentes referências de todas as especialidades para você construir um projeto de data center. Só que um projeto de data center precisa mais do que seguir norma, porque a norma ela não ensina como fazer. Ela simplesmente diz alguns critérios que você deve obedecer. Tá? E um projeto de data center é uma solução bastante complexa, que eu vou procurar mostrar para vocês, porque num pequeno espaço físico, nós temos que agregar várias especialidades de engenharia e várias soluções que são todas elas complementares. Então, todo projeto de data center ele deve começar com uma análise muito criteriosa, que a gente diz que um contrabalanceia o outro. O primeiro ponto de análise é o de requerimento de negócio. O que vem a ser o requerimento de negócio? É deixar claro qual é a importância dessa instalação chamada data center dentro do seu negócio. Então, quanto mais importante ele for para a condução do seu negócio, a geração de receita do seu negócio ou a sustentação do seu negócio, maior vai ser o impacto de requerimentos técnicos que você vai ter que agregar de tecnologia e de soluções, todas as soluções que nós vamos ver aqui, cada especialidade, para que essa instalação ela seja uma instalação de alta resiliência, que nós chamamos uma instalação que trabalhe 7x24, ou seja, parada zero. Tá? E, por consequência, quanto maior os requerimentos técnicos para sustentar uma operação mais continuada, maior vai ser o seu requerimento financeiro. Então, quando a gente começa um projeto de data center, o primeiro ponto importante são essas definições, que é qual é a importância desse data center dentro do meu negócio. Eu vou vender serviços de cloud, os meus serviços de cloud eles vão ter que ser continuados 7x24, eu vou só hospedar conteúdo de terceiros. Então, é extremamente importante que você entenda qual é o papel do data center dentro do seu negócio, dentro da sua atividade e qual é o impacto dele se ele não funcionar. Quando nós fazemos essa análise da importância desse conceito de data center dentro do seu negócio, nós trazemos para essa análise um ponto que começa a ser as análises de risco. Então, eu tenho que entender se essa minha instalação de missão crítica, se ela parar, qual é o impacto que ela vai ter financeiro dentro do meu negócio. Então, ela vai ter
perdas financeiras mensuráveis, diretas, ou seja, se eu não tenho a minha instalação funcionando, eu não gero receita. Isso é mensurável. Então, eu consigo mensurar o quanto eu deixo de ter de receita caso a minha instalação pare. Também as minhas perdas indiretas, por exemplo, eu não tenho, a minha operação parou, além de eu ter uma perda direta, eu posso ter uma perda indireta que é de um serviço acessório. Como, por exemplo, eu deixo de ter uma receita imediata, mas eu poderia, além disso, estar gerando mais uma receita, que a gente chama de perdas indiretas. E o pior são as perdas intangíveis, aquela que a gente não mede diretamente, mas traz um grande impacto de dano à imagem da empresa. Eu uso muito o exemplo do mercado financeiro, que quando você quer acessar um serviço de banking 24 horas, e você pega seu celular, antigamente se ia num caixa eletrônico, e você precisa fazer uma transferência e o serviço está indisponível. Aí fica aquela imagem, nossa, esse serviço financeiro é um horror, é muito ruim. A mesma coisa, por exemplo, que se vocês tiverem um serviço de cloud que você está vendendo, o seu usuário quer baixar uma foto desse cloud e não consegue. Então, é uma perda intangível que normalmente um cliente insatisfeito ele fala para mais alguns e depois você vai ter um investimento muito grande para conseguir recuperar esse dano. Uma vez que a gente entende o contexto do data center dentro do seu negócio e entende a importância que ele vai ter, a gente começa a trabalhar nos riscos do projeto, que são, a gente sempre divide em riscos internos e riscos externos. O risco interno é pura aplicação de engenharia, aonde, para eu ter um serviço 7x24, de altíssima disponibilidade, eu vou aplicar várias técnicas em todas as especialidades para que essa minha instalação ela seja resiliente, ou seja, ela seja à prova de falhas. Não existe instalação à prova de falha, mas a gente procura mitigar todos os riscos, eliminando os chamados pontos únicos de falha. É feita uma análise da arquitetura da solução total e nós vamos achando prováveis pontos de risco e aí nós vamos mitigando esses riscos. E o segundo ponto são os riscos externos, que são aqueles riscos onde nós, como construtores, como projetistas da solução, a gente não tem controle. Como, por exemplo, um risco de uma enchente na região onde tem o meu data center, ou o risco de uma greve no meu ponto de acesso e meus funcionários não conseguem chegar à instalação. Ou ainda, o risco de um incêndio numa instalação petroquímica. É claro que tudo isso que eu estou nominando são riscos externos ao meu negócio, mas um dos critérios extremamente importantes na escolha do local para se construir esse data center, a gente sempre leva em conta os riscos externos, ou seja, eu nunca devo colocar uma instalação de missão crítica ao lado do posto de gasolina. Nem, como por exemplo, eu nunca posso colocar numa baixada, onde tem provável riscos de enchente. Mesmo que não tenha histórico no momento, existem algumas regiões que geograficamente elas não são recomendadas para ter esse tipo de instalação. Bom, uma vez definido todos esses conceitos, a gente começa com o processo de geração de um projeto de data center, tá? E a gente divide algumas etapas. A primeira, que já foi definido, é para quê, ou seja, qual é a importância do data center dentro do meu negócio. A segunda, qual é a disponibilidade, que aqui tem aquela etapa dos requerimentos técnicos. E aí eu entro nos critérios técnicos, que são definições de densidade, tamanho e localização da construção. Em termos de disponibilidade, todas aquelas normas que eu citei anteriormente, a ISO IEC, ANSI BICS, Uptime Institute, a TIA,
Todas essas normas, elas dividem o conceito de disponibilidade em 4 níveis, que eles recebem o nome de Tier, é um trademark, ou seja, um nome registrado do Uptime Institute, que vai de Tier 1 até Tier 4. Tem a TIA 942, que vai de Rated, ou seja, eles usam esse termo Rated 1 até Rated 4. A ANSI Bixi trabalha com classe. A IEC trabalha com classe. Então, classe 1 até classe 4. E todas elas têm em comum as definições de baixa resiliência até muito alta resiliência, ou seja, a disponibilidade muito baixa até resiliência muito alta. É claro que quanto mais cresce a resiliência da minha instalação ou a disponibilidade da minha instalação, maior vai ser o custo dessa instalação, porque nós estamos agregando componentes para deixar ela com a menor possibilidade possível de falha. O padrão de mercado que tem a melhor relação custo-benefício e que todo mundo busca atender é a classe 3, ou seja, é uma instalação de alta resiliência, alta disponibilidade, com redundância, caminhos múltiplos e redundância de equipamentos, provendo uma instalação que nós chamamos de a prova de falhas em desligamentos programados ou não programados de caminhos e circuitos. Então vocês devem já ter falado, ou devem ter pensado, eu quero construir um data center e quero que ele seja Tier 3. Quero que ele seja Tier 4. Então, assim, ter uma instalação Tier 4 é extremamente onerosa pelas normas e pelas boas práticas. E existem pouquíssimas instalações Tier 4 no mundo. Porque a instalação Tier 3, ou Classe 3, ela tem se provado extremamente disponível e resiliente, com a melhor relação custo-benefício. Quando nós mostramos uma instalação Tier 3, basicamente é feito um desenho em cima de equipamentos elétricos, porque a eletricidade é a especialidade mais importante para o funcionamento e para a operação de um data center, mas não é a única, e é isso que eu quero passar para vocês. Mas é um desenho clássico que a gente procura seguir para todas as especialidades, aonde eu tenho uma entrada de energia, um sistema de geração de emergência, o quadro de transferência que comuta energia, rede comercial gerador, UPS estático, distribuição, que nós chamamos com energia segura, quadro de distribuição e alimentação de um lado das fontes dos seus ativos de TI. Se vocês olharem essa instalação, vocês vão ver que ela é toda redundante, ou seja, eu tenho um lado que ele é espelhado no outro lado. Tanto que no desenho vocês podem ver que um lado está vermelho, o outro lado está azul. E nós chamamos essa instalação típica de uma instalação Dual Bus, ou N mais N, ou 2N. E basicamente, se vocês podem ver, se eu desligar qualquer equipamento, ou até mesmo um ramal inteiro, a minha carga continua alimentada pelo lado B, ou pelo lado Y, ou pelo lado Z. Então, a gente pode dar qualquer nome. Normalmente se usa A e B, ou X e Y. E vocês podem ver também que os sistemas mecânicos, ou seja, a máquina de ar-condicionado, que é aqui esse Aircon, ela também tem redundância de alimentação elétrica,
e eu tenho que ter redundância de sistemas de refrigeração. Ou seja, se eu falhar qualquer componente elétrico ou mecânico da instalação, a minha carga tem que ter capacidade de se manter alimentada por um ramal elétrico, se manter conectada por uma via física de fibra ou cabo lógico e ter equipamento de calor que extraia esse calor de dentro do ambiente onde essa carga está instalada. Esses são os critérios básicos de uma instalação de missão crítica. Só que, para você conceituar um processo e um projeto de data center, nós precisamos de algumas premissas. O que são as premissas de um projeto? As premissas de um projeto acaba sendo o pilar que vai nortear como que nós vamos montar toda a arquitetura dessa solução. Então, as premissas, basicamente, elas nascem, primeiro ponto, da equipe de tecnologia da informação, da equipe de TI e redes. Não adianta você contratar uma engenharia e a engenharia imaginar um projeto baseado em benchmark de mercado, sendo que sua equipe de TI não foi envolvida para dizer qual é a arquitetura de TI, os tipos de servidores, quantidade de servidores, como que ele vai precisar ter um arranjo físico disso, como que ele vai agregar servidores, ativos de rede, storage, dentro dos racks, para que a equipe de engenharia possa traduzir em engenharia requerimentos técnicos de TI. Então, todo bom projeto de data center começa com uma estratégia, como que a TI da sua instituição está planejando gerar a plataforma de TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, para hospedar toda essa tecnologia dentro dos racks, dentro da solução física que nós vamos desenhar. O segundo ponto muito importante, que eu brinco que é um exercício de futurologia, mas ele é extremamente fundamental, é vocês definirem qual é o seu plano de crescimento, ou seja, ter uma visão de futuro. Nem que esse futuro seja de curto prazo, de 2 a 5 anos. Hoje, a maioria das instituições trabalha com um projeto de TI, onde os seus ativos de TI, a sua plataforma, ela vai ter uma vida estimada de 5 anos, porque depois de 5 anos esse produto é descontinuado. Ele chega no final de vida útil. Então você consegue ter uma visão de curto e médio prazo, que ele é extremamente importante para um projeto. Por quê? É nesse ponto que vai ser feito o dimensionamento para a previsão de crescimento ou, às vezes, até de encolhimento das suas instalações. Por quê? A tecnologia muda e, muitas vezes, fisicamente, eu consigo agregar mais serviços e menos espaço físico. E, para um data center, isso pode ser um problema. Da resposta do slide anterior, ou seja, depois que a equipe de TI está envolvida no nosso projeto, a gente consegue, como área de engenharia, começar a conceituar essa instalação de data center. E, basicamente, eu tenho algumas premissas que eu vou agregar para conseguir ir montando esse Lego, que é um projeto de data center. O primeiro deles é como que eu vou adensar os meus ativos de TI dentro de um rack e como que eu vou organizar esses racks dentro da minha instalação. Com isso, eu consigo chegar em todos os outros conceitos, que é arranjo físico, layout das instalações, solução de ar-condicionado, solução de energia. A gente vai agregando fisicamente essas especialidades conforme está listado aqui nessa ordem de sequência. Nós vamos passar aqui alguns para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Para vocês terem uma ideia, essas figuras, elas vêm da ASHRAE. A ASHRAE é uma entidade americana, Associação Americana de Refrigeração e Ventilação, que norteia para o mercado de data center todas as premissas de refrigeração, que é a especialidade, uma das especialidades mais complexas. No livro deles, que é o Power Trends, a terceira edição, que é de 2022, está bem claro aqui o grau de complexidade que nós temos. Então, se vocês olharem aqui esse primeiro gráfico do lado esquerdo, vocês vão ver que dentro de um data center, somente a área azul,
que é em torno de 35% do espaço físico total, é a área ocupada pela sala de computadores. Não é por equipamentos de TI, é pela sala de computadores. Todo o resto da instalação, ou seja, 65%, é ocupado por outras áreas, sendo que a maior é a área de serviços. Nós chamamos de áreas de serviços a área de equipamentos técnicos. Ar-condicionado, quadros elétricos, UPS. Temos área comum de circulação, escritório de gestão, a parte civil de arquitetura, colunas e edificação. Ou seja, eu começo a ter um complicador, porque não basta eu alocar todos os meus ativos dentro de uma sala em racks organizados, se eu não pensar em toda a área de serviço que eu tenho que ter fora, que nós chamamos de white space ou data room, que é a área específica onde estão os computadores e servidores. Já a figura da direita fica até mais assustador, porque dentro da área de data room, ou seja, da área de computadores, se eu for ver um split de ocupação, basicamente eu tenho 5% de telecomunicações, 11% de servidores, 19% de storage e praticamente eu tenho aqui 35% de novo de área efetiva ocupada com ativos de TI. Todo o resto está sendo ocupado por parte de rede, corredores, áreas de crescimento, área de equipamentos de refrigeração, sala de especialidades, equipamentos de distribuição, ou seja, cada vez mais eu tenho a necessidade de mais espaço físico para condensar os meus ativos de TI, que é efetivamente onde eu vou gerar serviço. Numa análise simplista, nós sempre dizemos o seguinte, existem algumas métricas de mercado que diz que se eu tenho um rack onde eu vou colocar servidores ou equipamentos de rede, um rack de 600 milímetros, um rack padrão de 600 por 1100 de profundidade, por recomendação e normas, nós temos que deixar 1,20 m na frente e no mínimo 900 milímetros no fundo. Se eu agrego 2 racks em linha, fazendo um corredor frio, praticamente eu preciso para 2 racks, eu vou precisar em torno de 3,12 metros quadrados para organizar 2 racks. Quando a gente começa a levar isso com mais a área de circulação e corredores técnicos, basicamente um data center classe 3 ou tier 3, eu preciso em torno de 3 vezes a minha área de TI, eu preciso de área total da construção. Então, se eu tenho 100 metros quadrados de data hall, ou sala de computadores, eu vou precisar, no mínimo, 300 metros quadrados de área de serviço e circulação. Também temos soluções em container, que aí o container ele utiliza outras métricas, porque os containers eles têm limitação de dimensão externa para transporte. Então, um container, para efeito de transporte sem batedor, ele pode ter no máximo 3,20 de largura por 3,20 de altura. E aqui entra para vocês o conceito de densidade. O que é densidade? Densidade é quantos ativos eu adenso, eu coloco dentro de um rack de TI, que é ele que vai me dar a quantidade de watts, que é o que eu vou gerar de calor, em um rack de TI. Então, por exemplo, eu tenho uma métrica relativamente simples que, num rack de TI padrão de 42 Us, se eu colocar uma média de 12 servidores, cada um com 3 Us e um consumo de dado de placa de fonte de 750 watts, eu consigo colocar minha densidade calcular a densidade desse rack. Então, essa conta, ele me diz o seguinte, se eu não trabalhar pelo dado de placa dos 750 watts, que é a potência máxima da fonte, que a Ashway e todas as entidades mandam não trabalhar por esse dado, mandam trabalhar com derating
em torno de 60%, dos meus 750 watts, eu chego em 500 watts por servidor de consumo efetivo. Se eu tenho 12 ativos com 3 U cada, eu estou ocupando 36 Us e estou colocando 12 vezes 500 watts, 6 kW de ativos de TI dentro de um rack. Por consequência, eu consegui chegar na minha densidade de ocupação física e consegui chegar na minha densidade de geração de calor. Eu posso dizer que esse rack ele tem uma densidade de 6 kW. Dentro do data center, a gente pode brincar em deixar racks com mais densidade ou menos densidade, mas para efeito de projeto, nós temos sempre que trabalhar com uma densidade média. E essa densidade média, que nós calculamos aqui a densidade por rack, e elas têm alguma classificação de mercado, isso é informal, mas é uma classificação que a gente faz, trabalhando com densidade baixa, média, alta ou extrema. Cada densidade dessa vai ter uma tratativa de ar-condicionado. Então a gente vai ter outras tratativas de solução de ar-condicionado, que hoje em dia é uma das especialidades mais complexas para achar a solução ideal num projeto de data center. Aqui alguns dados da ASHRAE, para a gente começar a fazer o dimensionamento da solução de refrigeração. Então a ASHRAE diz que os servidores de data center, ou seja, servidores de missão crítica, que é o classe A1, ele suporta de 15 a 32 graus. Porém, a ASHRAE recomenda que você trabalhe entre 18 a 27. Quando a gente fala essa temperatura, 18 e 27, é a temperatura de insuflamento do ar na frente do ativo, e não a temperatura do ambiente. Tá? Então, ela diz que os servidores devem trabalhar dentro dessa janela vermelha, que é dos 18 a 27. E a umidade relativa, ela pode ir de 8 até 80%, dependendo do meu dew point, ou seja, do ponto de orvalho, que é uma curva que está me dizendo aqui a umidade relativa do ar. Traduzindo isso de uma maneira fácil para vocês, a ASHRAE recomenda que você insufle o ar com a temperatura entre 18 a 27, máximo 27 e mínima 18, com uma umidade relativa média de 60%. Aqui, essa figura de baixo ela é interessante porque a temperatura dentro do parâmetro azul, que é o 18 e 27, é a temperatura que todos os fabricantes dos ativos de TI dizem que ele vai trabalhar com a melhor performance e com a confiabilidade e vida útil que ele foi projetado. Conforme você sobe a temperatura, ele pode perder performance ou ele pode chegar num ponto de desligamento, que é, normalmente, quando você tem uma temperatura de insuflamento em torno de 35 graus, os servidores já começam a se desligar por conta própria, para preservar a sua integridade. Em função da densidade, em função da arquitetura da solução e do layout sugerido, nós vamos pensando nas soluções de ar-condicionado. Então, o ar-condicionado, existem algumas técnicas, então a gente basicamente existe hoje para sistemas para os níveis de data center de pequeno porte, eu não vou entrar para grande porte, que tem mais algumas soluções, mas basicamente a gente trabalha com as soluções perimetrais, ou seja, é uma máquina que fica no perímetro, na lateral da sala, que ele capta o ar quente de retorno dos racks e insufla ar frio por baixo do piso. Ou as máquinas em roll, que as máquinas em roll são máquinas... A máquina em roll são máquinas como essa solução aqui, que ela fica em linha com os racks de TI. Então ela insufla ar frio pela frente, o corredor quente está confinado, ele pega o ar quente descarregado e fica circulando esse ar frio, e elas estão no meio dos racks de TI. O que determina o uso de uma ou outra? Cada projeto é um projeto, e tem soluções mais indicadas
para uso de perimetral ou para uso de enroll. Impacta muito as condições arquitetônicas da edificação, como o pé direito. Tem uma série de impactos que a densidade dos racks. Então, assim, cada projeto é um projeto. E é uma das partes mais complexas do projeto. E uma solução de ar-condicionado com insuflamento por baixo do piso, por exemplo, não se limita a simplesmente dimensionar a máquina de ar. A gente tem que dimensionar junto a altura do piso, obstáculos que tem embaixo do piso, tipos de placa de insuflamento, que existe uma diversidade enorme de placas, que cada solução é uma solução. Mas tem uma métrica, uma pré-condição básica, que é todos os racks devem ser organizados em corredores, criando um corredor frio, onde é feita a tomada do ar, e um corredor quente, onde é feita a descarga do ar. Então, os ativos de TI tomam ar frio pela frente e descarregam ar quente pelos fundos. Uma vez definido a solução de arquitetura e de refrigeração, a gente vai para o projeto elétrico, que nada mais é do que fazer aquela figura, representada de uma outra forma, de levar dupla alimentação para todos os ativos de TI. Essa dupla alimentação é organizar uma série de equipamentos elétricos, fazendo uma solução, um projeto elétrico que nós chamamos Dual Bus, ou 2N, ou N mais N. Primeira coisa, a gente começa com o correto dimensionamento do gerador. Então, para o dimensionamento do gerador, a gente pega toda a carga efetiva, que vai ser alimentada pela UPS, mais as cargas mecânicas, que são as cargas de refrigeração, mais as cargas do prédio, chega na potência total e dimensiona o gerador. E o mercado de gerador, ele trabalha com 3 premissas de gerador, 3 dados de placa: o regime standby, o prime e o contínuo. O regime standby diz que um gerador pode trabalhar no máximo 200 horas por ano, e a potência nominal dele não pode exceder 70% do dado de placa. Bom, se eu estou fazendo uma instalação de missão crítica, que ela tem que ser resiliente, eu não posso ter limitações de hora. Então, eu não posso dimensionar um gerador pelo meu regime standby. O prime já é mais adequado, mas mesmo assim ele tem limitações. Então, normalmente nos projetos de data center, a gente trabalha no regime contínuo. O que é o regime contínuo? É o regime onde ele pode trabalhar 7/24 sem nenhum tipo de limitação de potência. Então, normalmente, se eu pego um gerador standby e quero trazer a potência dele para uso contínuo, eu tenho que trabalhar com o dimensionamento, primeiro ponto, em watt e não em VA, e aplicar um fator de redução de potência nominal, que normalmente chega a 70% do dado de placa. Então, por exemplo, um gerador de 500 kVA, na verdade, ele me dá 400 watts. Se eu quero trazer esses 400 watts para contínuo, eu tenho que tirar 30% dessa potência. Eu vou precisar, esse mesmo gerador, em regime contínuo, ele vai me dar só 280 kW, que é o regime de trabalho que eu tenho que usar. Tenho que dimensionar as UPS estáticas. Então, UPS, a mesma coisa. Como é que eu faço o dimensionamento da UPS? Eu pego toda a minha carga de TI e digo que essa carga de TI representa 100 kW, então eu tenho que ter uma UPS que consiga alimentar no mínimo 100 kW de capacidade nominal. A maioria das normas e dos guias de boas práticas que eu citei, ele recomenda que você nunca carregue nenhum equipamento crítico com mais de 90% da capacidade nominal. Usando o exemplo que eu dei de 100 kW de carga, eu não deveria usar uma UPS de 100 kW, e sim uma UPS de 110 kW no mínimo. E tem os outros componentes elétricos da solução, que vão desde as chaves de transferência, mais essas duas figuras do meu lado direito, aonde a figura mais à direita
é um tipo de transferência muito comum em geradores não de missão crítica, que a chave de transferência, a rede geradora é feita com contatora, mas para missão crítica é recomendado chave de transferência do tipo ATS, que são chaves próprias para a missão crítica. É uma chave comandada por solenoide, aonde eu tenho até a condição de fazer uma transferência mecânica via alavanca entre rede e concessionária. Tenho que dimensionar os meus quadros elétricos, e os quadros elétricos nós temos uma norma, que é a 61439/1, que é dos quadros totalmente testados e aprovados, ou parcialmente testados e aprovados, que diz que aquele quadro elétrico, ele está montado, e ele foi montado em cima de um projeto mecânico e de componentes que suporta um nível de curto-circuito e uma série de ensaios de tipo que são ensaios destrutivos. Então, você trabalhar com um quadro feito no quintal e o quadro certificado, existe uma diferença de custo, mas os quadros certificados garantem que em caso de um sinistro, a sua instalação não vai pegar fogo, o curto-circuito vai ficar confinado dentro desse quadro. Aí nós temos os disjuntores do tipo plugin, que são disjuntores onde eu consigo extrair um elemento disjuntor sem desligar a barra toda. Então a gente usa muito esse tipo de ferramenta, principalmente na última parte de distribuição abaixo das UPS. E os sistemas de distribuição, que procurar usar tomadas de intermediárias, que saia do quadro de distribuição até entrar na régua de consumo dentro do rack. Por quê? Se você tiver um problema, você não precisa ir do quadro e desligar aquele ramal, você simplesmente desacopla a tomada. E as réguas PDU dentro dos racks, que tem uma infinidade de soluções. Na parte lógica, existe uma norma brasileira, que é a NBR 16665, que é um espelho praticamente da TIA 942, que traz todas as boas práticas de cabeamento. Então, aqui a norma divide as entidades físicas entre os pontos de entrada até o ponto de consumo da parte lógica e a segregação física desses ambientes. Então eu tenho as minhas entradas de operadora que devem ficar fora da edificação, as salas intermediárias e de distribuição interna, mais externa ao data center, mais interna à edificação, e na sala de equipamento só o meu ponto final de consumo. E também traz os conceitos de resiliência e redundância. Se vocês analisarem esse diagrama lógico, principalmente aquele, faz uma associação com aquele diagrama elétrico que eu mostrei no começo. Então, para a parte lógica, eu também tenho que usar o conceito de dualidade. E além de dualidade, na lógica, a gente usa o conceito de anel. O que vem a ser o conceito de anel? De cruzar todos os patch panels ou os DIOs, de forma que eu consiga fazer manobra de qualquer ponto para qualquer ponto, se eu tiver interrupção de um caminho físico, que é o conceito que está apresentado aqui. Então aqui é o mesmo conceito com a segregação dos ambientes. Então eu tenho aqui a minha entrada de operadoras, que devem ser duplas. Normalmente tem um requerimento de distanciamento físico entre as entradas externas, até um ponto de concentração, que também está fechado em anel e vai abrindo nos distribuidores intermediários de alta densidade e os pontos de consumo. Fisicamente, recomenda-se que todos esses ambientes sejam segregados. Então nós temos ali a entrada de operadoras, distribuidor intermediário, distribuidor principal e os distribuidores de milha final, que é o que faz o dupla abordagem para todos os ativos dentro dos racks. Além de todas essas especialidades operacionais, aí começam a entrar os conceitos de segurança física. Então, fisicamente, nós temos que ter barreiras para cada parte da edificação que vai entrando mais próximo dos ativos de TI, maior tem que ser o nível de proteção e maior a quantidade de barreiras. E não só barreiras, mas controle de quem circula e registro de imagem de quem circula.
Uso de, por exemplo, como está na figura de cima, sempre cancela de corpo inteiro, nunca cancela de meio corpo. Portas eclusas, que são aquelas portas que primeiro abre uma, você passa, você fica restrito, depois abre para você passar. De preferência com checagem de detetor de metal, até porque um celular dentro de um data center é um grande ofensor de consumo por operação, pela interferência que ele gera e, na verdade, ele é um dispositivo de conexão. E aqui o conceito de construção física é o conceito, eu brinco, que é aquele conceito da bonequinha russa, que tem uma bonequinha russa menor dentro da outra, da mamusca. Então, a minha classe de proteção, que é a classe 4, que é onde estão os ativos de TI, ele está dentro de uma segunda classe, um segundo bloco, que é onde estão os equipamentos operacionais fundamentais para a operação das cargas de TI, que é sala elétrica, sala de refrigeração, distribuição elétrica. Tenho a segunda classe, que é a parte de circulação, recebimento de material, doca e o perímetro da edificação. Então a gente divide em 4 classes e cada uma dessas 4 classes tem um requerimento de segurança. Existem normas de segurança específicas para a construção e de resistência à intrusão. Como eu disse, o controle de imagens ele é extremamente importante, não só para a segurança física, mas também para uma análise de sinistro caso ele ocorra. Porque as imagens, é feito um projeto de registro de imagens para que não tenham pontos cegos, e caso eu tenha um sinistro, eu consiga analisar todo o histórico daquela imagem agregado ao log dos eventos, ou seja, tudo que aconteceu tem que ser sustentado por uma imagem. E recomenda-se que todo projeto CFTV, que ele tenha um registro de imagens mínimo de 30 dias. O ideal é 60 dias. Também temos a parte de combate e proteção de incêndio, que são dispositivos específicos que aqui nessa figura desse data center eles estão mostrados aqui na parte inferior. Que é um cilindro com gás inerte, que é um gás que, em caso de incêndio, ele vai disparar, ele vai ocupar os espaços do data center desse volume, reduzindo a concentração de oxigênio, impedindo que eu tenha chama. Mas essa concentração de oxigênio, ela permite a circulação de pessoas dentro do ambiente, não é nociva ao ser humano. E para que isso ocorra, eu tenho um sistema de detectores. Tanto é um sistema chamado detecção precoce, que analisa a composição do ar, e tenho um sistema de detecção convencional. Essas informações cruzadas é que fazem o disparo desse gás. E aí tem uma série de procedimentos de segurança que cada operador tem o seu. O método construtivo, existem diversos métodos, aqui está falando do invólucro, mas ele pode ser em placas de concreto, pode ser em bloco, pode ser em concreto pré-moldado, pode ser em alvenaria estrutural, que é os blocos de concreto com aço e concreto no meio, pode ser paredes à prova de fogo, certificadas, como são paredes modulares de aço. Mas uma coisa é importante, todas os guias de boas práticas de norma, eles recomendam que as salas de TI, onde abrigam computadores, e as salas de serviços elétricos, todas elas têm que ter resistência ao fogo, variando entre 60 a 120 minutos. Existe cada uma dessas normas tem um requerimento. Então, se você quer ter uma instalação que seja, vamos dizer assim, certificável, você tem que ter algum método construtivo que seja resistência a incêndio. Uma vez que a gente refere que todos os requerimentos técnicos foram definidos, a gente começa o desenvolvimento do projeto, sendo que a parte de estratégia, ou seja, as análises de risco, os objetivos do negócio e o projeto conceitual, ele começa para você fazer a
análise do negócio como um todo, ou seja, quando você pensa em fazer um projeto de um data center, todo esse estudo conceitual mínimo, ele já deve ter sido feito antes de você aprovar a construção, se você vai construir ou não. Por quê? Aqui a gente já entendeu qual é a importância do data center para o seu negócio, quais são os requerimentos técnicos e operacionais e financeiros que ele vai ter e quanto, de forma estimada, que essa solução vai custar para você. Então não adianta nada você falar, eu vou construir um data center, se você não sabe o quanto que ele vai custar para ele atender o seu requerimento de negócio. Então nós dizemos que o projeto conceitual e a precificação do conceito tem que estar pronto antes de você tomar a decisão de construir. Isso é extremamente importante, porque aí você vai dizer, olha, para o meu negócio, o meu data center vai custar 10 milhões de infraestrutura física, e eu vou precisar mais 20 milhões de ativos de TI para o meu negócio. Isso cabe na minha estratégia de negócio? Cabe. Aí você começa a etapa 4. A etapa 4 é, uma vez definido que o projeto vai adiante, você vai fazer a definição da alocação, começar a juntar todas as especialidades de forma mais detalhada, chegando na fase de várias alternativas de cada especialidade, que nós chamamos de projeto, basicamente é o projeto básico. Esse projeto básico, uma vez aprovado que ele vai ser construído desse formato, ele passa para o projeto básico detalhado, onde cada especialidade toma mais um detalhe. Nessa fase se conseguem, na fase do projeto básico detalhado, se consegue gerar as consultas de preço para o mercado, para ter os orçamentos detalhados. Com os orçamentos detalhados, se aprova a execução e aí se faz o cronograma físico-financeiro da obra, que é o meu desencaixe de dinheiro em função da chegada de todos os insumos, porque os insumos têm tempos de chegada diferente, e se contrata um integrador, ou um construtor, ou um main contractor. Então, dependendo do porte, essa obra é dividida em 2 ou 3 empresas. Um gerenciador, um main contractor que vai coordenar todas as especialidades, e aí tem alguns instaladores. Dependendo em portes menores, normalmente se contrata uma empresa que é uma integradora, que tem a expertise de fazer todas as construções, mesmo que ela terceirize algumas partes. Finalmente tem a construção. Ao final da construção é extremamente importante que seja feito o comissionamento dessa instalação. O que é o processo de comissionamento? O comissionamento é você chamar alguém, uma terceira parte, que vai entender o projeto, analisar o projeto e simular todos os testes para provar que a instalação foi construída de acordo com o projeto e todos esses testes são feitos com carga, simulando a operação real da instalação. Uma vez que o data center foi comissionado, isso normalmente já é feito com o envolvimento da área de manutenção, que vai tocar a operação desse data center. Uma vez finalizado, ele é entregue e ele é aceito e passada a titularidade dessa obra para a área de operação. E o processo está construindo. Então, basicamente, para a gente encerrar, espero que vocês tenham entendido que um projeto e uma construção de um data center é uma coisa extremamente complexa, que existem empresas especializadas nesse segmento, existem normas internacionais que ditam o que deve ser feito e o que não deve ser feito, e que é fundamental nesse processo que vocês façam planejamento. Entendam que é uma instalação complexa, que é uma solução complexa, e quem planeja, economiza. Quem faz, normalmente, gasta muito mais do que quem planeja. É isso, muito obrigado. Eu vou abrir para perguntas. Se alguém quiser fazer pergunta, ela está com o microfone. Nós temos aí mais 5 minutos de perguntas. Precisa ver com a organização, tá? Eu não sei se a organização, se ele disponibiliza o conteúdo ou não, tá?
Mas se qualquer coisa, você pode pegar meu e-mail ali, tá? Quem quiser uma cópia da apresentação, se não tiver com a organização no congresso, por favor, podem mandar meu e-mail. Esse é o meu e-mail da Associação Brasileira Data Center. Então é luiz.tossi@datacenter.org.br. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais da Associação Brasileira, por favor, acessem www.datacenter.org.br. A associação é uma associação sem fins lucrativos, é uma associação do mercado para o mercado. E nós temos uma plataforma de treinamento virtual e presencial. Então, se vocês quiserem se associar, então, um pouquinho mais desse mercado, por favor, estejam à vontade. Pois não. Luiz, você falou ali da parte Só. de dá para escutar? Eu estou sem o som. Ah, tá? Não, eu falo mais alto aqui. Obrigado. Oi? Pois não. Ok. Bom dia, né? Bom dia. Me chamo Saulo, Luiz. Você falou sobre a parte de confinamento de ar frio, né? Essa é mais simples de entender. Aí você citou da parte de confinamento de ar quente para ar em roll. Como é que isso é feito? Essa ainda eu não tinha visto ainda não. Tá, eu vou te explicar. O processo de confinamento do ar, seja de corredor frio ou corredor quente, ele é muito peculiar do tipo de solução de ar de refrigeração que você vai usar. Normalmente, uma instalação que usa a máquina em roll, a gente procura confinar o ar quente porque a máquina em roll ela tem uma característica dela trabalhar na sua melhor condição de performance com temperatura de retorno elevado. Então, se você pegar o datasheet de todos os fabricantes de ar, você vai ver assim, tem um asterisco quando ele dá a capacidade nominal de refrigeração, e nesse asterisco ele diz condições dimensionadas para uma temperatura de retorno de 37 graus. Então o que a gente faz é procurar confinar o corredor quente para subir a temperatura de retorno para conseguir tirar o melhor da máquina. Mas também existem soluções de confinamento com uso de insuflamento por baixo do piso que também confinam o corredor quente. Então ele confina o corredor quente para deixar o ar quente condensado no local, faz uma chaminé de retorno para a máquina perimetral. Então a solução de confinamento, de seja frio ou quente, depende muito do projeto e do tipo de máquina que você vai utilizar. Foi claro? Bom dia, Luiz. Bom dia. José Renato aqui. Tudo bem. Já existe algum conceito formado assim para o uso de bateria de lítio em data centers? Isso já está fechado em alguma coisa? Já existe um consenso. As baterias de lítio têm sido cada vez mais utilizadas por algumas razões, tá? A primeira razão é que ela ocupa um footprint em um espaço muito menor. Segunda razão, ela tem uma vida útil muito mais longa, tanto em número de ciclos quanto em idade. Então, você não precisa fazer uma troca como numa VRLA convencional, que você vai fazer uma troca a cada 5 anos. Normalmente é 10, 15 anos. Então, existe. Hoje, o impeditivo é o preço, que ela ainda é cara, então tem uma curva que ela começa a ser economicamente viável em potências maiores, com autonomias maiores. E é um elemento que quando você insere dentro da instalação do data center, você tem que tratar de forma específica o sistema de detecção e combate a incêndio dessa bateria, você tem que mudar. Tem fabricantes que já têm solução de combate a incêndio embutido na própria bateria, mas tem outros que não, tá? Então, em função, assim, colocou lítio dentro de uma instalação, você tem que pensar que o sistema que você tinha de detecção e combate para a VRLA não vai funcionar para o lítio, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Nós temos ainda 2 minutos. Bom, obrigado pela atenção. Espero ter passado uma mensagem proveitosa para vocês. Meus contatos estão aí, da associação também. Então, precisando de qualquer coisa, ainda vou ficar mais uns 2, 3 minutinhos aqui. Estou à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado a todos. Aproveite o evento. The clock hit 9 and she never